Olha, há poucos dias, quando eu ministrei uma aula passeio, a vinda de Dom Pedro II a Curitiba, onde eu levei curitibanos a conhecerem mais a história da vinda do Dom Pedro II, Imperatriz Teresa Cristina, à cidade em 1880. Quando eu fiz essa aula passeio, aconteceu uma história muito interessante. Algo que eu e os participantes ali presentes, já quando a gente estava ali pela Praça Tiradentes, onde ocorre algo bastante importante com a vinda dos imperiais, das suas majestades imperiais à cidade, estava ali contando a história e olha só, né, algo que mostra o quanto a nossa história é viva ainda entre nós, quanto nós temos descendentes, enquanto nós temos pessoas com a memória ainda viva de muito desses acontecimentos que, por mais que a gente trate lá do século XIX, por exemplo, estão aí, presentes entre nós, né? Eu vou contar aqui, sorvendo um mate, uma Ilex Curitibensis com vocês aqui, como eu sempre faço, trazendo algumas imagens históricas, aqui de modo bem despretensioso e numa conversa franca, né? Aliás, falando em franco, né? Me desculpe o trocadilho, mas tem a ver com a história de Antônio Martins Franco. O Comendador Franco. Comendador Franco é o nome que nós damos à antiga Avenida das Torres, né? Aliás, o professor Hernani Straub, grande professor Hernani Straub, nessa obra fantástica dele aqui, Dicionário Histórico dos Logradouros de Curitiba, Hernani Costa Straub. Esse exemplar, aliás, tem o autógrafo que eu consegui do professor, né? Que eu tenho um grande estima. Qualquer pesquisador da história de Curitiba, né, sabe bem o quanto ele é importante para nós. E no verbete a respeito da Avenida Comendador Franco, ele nos menciona bem que ela tem esse nome desde 1948, da prefeitura do João Crassique Neto, né, e que denomina aí essa rua, com início na Rua Engenheiro Rebouças, e segue para o bairro Guabirotuba, né, acompanhando a linha de alta tensão de eletricidade da usina de Castelhanos. E ele repete aqui o que eu já dizia, antes Avenida das Torres, né? Então passa pelo Jardim Botânico, Uberaba, né? E aí nós chegamos no personagem, o Antônio Martins Franco. Vocês sabem que o Comendador Franco já traz no seu nome um título nobiliárquico que o Império concedia, e no caso dele, de comendador, né, porque ele recebeu a comenda da Ordem da Rosa. O que era a comenda da Ordem da Rosa? Vamos explicar de maneira bem rápida, né? Não é o intuito trazer detalhes dessa ordem especificamente, mas ela existe desde a época de Dom Pedro I. Aliás, foi ele que criou essa Ordem da Rosa em 1829, para comemorar o seu casamento com a dona Amélia, né? E dizem até alguns historiadores que a inspiração para a joia, né, para a comenda, especificamente falando, que tem ali as rosas, daqui a pouco tem imagens aqui para vocês, ela se dá inspirada no vestido da dona Amélia, né, quando ela chega ao Brasil e tudo mais. Essa comenda era dada, portanto, desde 1829 a militares, a civis que realizavam de maneira bastante fiel serviços ao soberano e à monarquia, e Dom Pedro II também concedeu, e muito, né, essa comenda a muita gente. Portanto, Antônio Martins Franco, nosso comendador Franco, ele nasce em Portugal
Tem aí algumas versões que falam que ele teria nascido em 1821, outras em 1825. De qualquer maneira, no início lá do século XIX, e veio para Curitiba, tendo aí seus 17 anos em média. E aqui, olha que interessante, né? Ele trabalha, né, na Casa Comercial de João Negrão, outra personalidade histórica. A gente vai vendo esses personagens históricos nominando as ruas, logradouros de Curitiba. Muitas vezes a gente não faz ideia, né, de quem sejam, né? Então ele trabalha ali nessa Casa Comercial do João Negrão e também depois se torna vereador da Câmara Municipal de Curitiba, né? É em 1868 que o comendador Franco vai para a corte no Rio de Janeiro, né? E lá ele presta serviços também à corte, né? Bom, acontece que ele retorna a Curitiba. Tem até uma situação bastante interessante que ele acaba morando também numa casa que ficava onde hoje nós temos ali o Shopping Miller, né? Na esquina da Inácio Lustosa com a Mateus Leme, a antiga Rua do Açungui, né? Ali existia uma propriedade, né, que pertenceu ao senhor Evaristo Álvares de Araújo, né, que foi o genro do comendador Franco, e ele morava numa casa, né, que era chamada de Palácio de Cristal, que ficava bem ali naquela esquina hoje da atual Mateus Leme com a Inácio Lustosa, né? Esse Palácio de Cristal, segundo eu vi informações, ele tinha esse nome por ser a primeira casa em Curitiba a ter janelas de vidro, né? Se é isso mesmo, não consegui averiguar a veracidade ou a precisão da informação. De qualquer maneira, tinha esse nome. Mas o que é muito interessante do comendador Franco é que ele constrói depois uma edificação, um sobrado, né, que ficava na atual Praça Tiradentes, o Largo da Matriz. Esse lugar, eu já mencionei aqui em outros vídeos aqui no meu canal no YouTube, e falo nessa aula passeio que eu acabei de mencionar a vocês, né, contando a história da vinda do imperador a Curitiba. Esse sobrado existiu ali na Praça Tiradentes, no lugar onde hoje nós temos as lojas pernambucanas, né, que fica bem na esquina da Praça Tiradentes com a Monsenhor Celso, né? Claro, o edifício era diferente, né? E está passando fotos desse lugar para vocês. Inclusive tem fotos com a vista a partir da torre da catedral, né? Então, olhando ali para baixo, nós víamos o sobrado bastante imponente ali naquela esquina, né? Esse sobrado, infelizmente, hoje não existe mais nessas características. As lojas pernambucanas ali estão numa configuração arquitetônica totalmente diferente, infelizmente, né? E era belíssimo, estilo eclético, tinha ali encimando esse sobrado algumas esculturas que representavam alguns continentes do mundo, né? A Ásia, a África, a Oceania. E, aliás, até algumas dessas esculturas, elas existem ainda, hein? Tanto no acervo do Museu Paranaense, no acervo da Fundação Cultural de Curitiba, né? Já ouvi falar que também no acervo da própria família Franco, né? Tem uma outra e uma quarta que teria se perdido, se quebrado ao longo do tempo, depois que esse sobrado foi desconfigurado. Comendador Franco, portanto, que ainda não era comendador, né? Ainda não tinha recebido a comenda da Ordem da Rosa, Antônio Martins Franco, ele constrói esse sobrado. E segundo consta em alguns relatos da própria família Franco,
esse sobrado teria sido inaugurado na ocasião em que o imperador vem a Curitiba. O imperador vem a Curitiba com a imperatriz Teresa Cristina, chega aqui em maio de 1880 e ele fica hospedado na casa do Antônio Martins Franco, esse sobrado aí do antigo Largo da Matriz. Se hospeda nas 6 noites que ele fica aqui em Curitiba. Tanto na viagem em que ele chega à cidade, né, quanto na viagem de volta, porque o que ele faz nessa ocasião é passar por algumas cidades da província do Paraná, a comitiva imperial. Isso acontece em 1880 por 9 cidades. Chega aqui em Curitiba, fica alguns dias, né, depois de passar lá por Castro, Lapa, Ponta Grossa, etc., né, retorna e fica mais um pouco aqui na cidade e depois retorna para Paranaguá, né, onde de lá volta à capital do Império, ao Rio de Janeiro. Se a gente olha detalhes da história do Comendador Franco, ou melhor, do imperador aqui em Curitiba, tem aí histórias de que ele teria ficado hospedado, numa dezena de residências diferentes aí na cidade, né? São as histórias que vão surgindo, né, que vão sendo contadas e recontadas, mas nós temos oficialmente registrado historicamente somente esse sobrado do Comendador Franco, né, como hospedagem aí do imperador e da imperatriz. E há, claro, muitos lugares em que o imperador passou, né, mas hospedado mesmo somente esse aí. Aliás, isso é registrado pelo jornal 19 de dezembro da época, né, por correspondentes do Jornal do Comércio do Rio de Janeiro que acompanhavam a comitiva imperial. Isso é registrado pelo próprio no próprio diário do imperador, né? Ele agradece muito, né, a hospitalidade do Antônio Martins Franco ali naquela residência. O imperador, aliás, recebe muita gente, né, representantes de outras vilas, municípios da província do Paraná. Ali recebe o próprio Augusto Stelfeld, né, que foi voluntário na Guerra do Paraguai. Ele recebe aí também, e o Augusto Stelfeld, aliás, tinha a sua farmácia ali ao lado, né, a farmácia Stelfeld, né, na edificação que hoje é a mais antiga da Praça Tiradentes, ainda em pé, construída em 1866, mas eu falo dela num outro vídeo aqui de maneira mais específica. O fato é que o Comendador Franco tem uma imensa atuação nessa ocasião, né, da vinda do imperador. E claro, ele tem também parte importante que era aqui na cidade, parte na comissão de recepção agora da vinda da filha do imperador a Curitiba, que se deu 4 anos depois, hein? Isso em 1884, a princesa Isabel, Conde de, os seus filhos, vêm a Curitiba. Isso porque eles vêm inaugurar a primeira viagem da estrada de ferro Paranaguá-Curitiba, né, que estava aí sendo inaugurada. Ela é oficialmente inaugurada em 1885, em fevereiro daquele ano, só que em 84 a princesa já vem e faz uma viagem até Piraquara, nesse trecho, né? E o Comendador Franco, ele então participa da comissão de recepção também da princesa Isabel, né? O Comendador Franco também participa da comissão de obras da catedral, né, que é inaugurada em 1893, enfim, né? Alguns dizem que ele teria recebido essa comenda do Império por causa, né, dos serviços de hospedagem do imperador em sua residência. No entanto, outros dizem que não, né? Até membros da própria família, como o Arthur Martins Franco, um seu neto, né, teria dito que ele teria recebido isso por causa dos seus préstimos
a corte quando ele esteve lá no Rio de Janeiro em 1864, como eu disse, né? Bom, de qualquer maneira ele recebe essa comenda e olha que interessante, e agora vem a história, né? Poderia ainda discorrer mais sobre esse sobrado dele, que também foi sede, por exemplo, do Clube Thalia, nos anos 30, né, a Sociedade Thalia dos Alemães, que hoje nós temos a sociedade já há bastante tempo, aliás, lá na Comendador Araújo. Uma hora eu posso fazer um vídeo aqui para tratar mais sobre ela também. E foi também a sede, a primeira sede da Casa Edith, né? Loja de artigos masculinos, desde 1917, também esteve aí no sobrado do Comendador Franco, né? Quando ele passou a servir para esses fins comerciais, né? Foi aí também que esteve o Louvre Curitibano, uma outra loja, um outro comércio, né, bastante importante da história curitibana. Mas, olha só, né? Quando passava por ali um casal de participantes dessa aula passeio, né, que eu sempre realizo, muitos de vocês sabem, aliás, quem quiser participar de uma dessas minhas aulas, né, são mais de 12 roteiros, temas diferentes que eu faço pela cidade de Curitiba, que leva aí milhares de curitibanos, milhares mesmo, porque, por exemplo, nos últimos 2 anos e meio, eu já atendi mais de 1.500 pessoas nessas aulas passeio pelas ruas da cidade, nos mais diversos roteiros. Se quer saber, tem aí na descrição do vídeo o link onde tem a programação das aulas que acontecem nesse mês, né? Uma maneira prática da gente ter contato com o patrimônio histórico e conhecer mais a nossa cidade. Pois é, nessa aula que um casal, né, que eu prefiro, por enquanto aqui, preservar o nome deles, estavam presentes e a senhora simplesmente diz o seguinte: olha, eu vim à sua aula, professor, encantado, né, com a proposta de trazer essa história, até porque eu sou descendente, né, eu e meu marido, né, somos aí descendentes do Comendador Franco. E falei, olha que maravilha, aliás, isso sempre acontece, eu acho fantástico, porque são as famílias, os descendentes, mostrando que essas histórias ainda estão vivas entre nós. Mas, como se não bastasse isso, ela diz, eu tenho uma coisa, inclusive, para mostrar aqui, de maneira bastante singela, humilde. Além das fotografias históricas que o professor está mostrando aqui, eu tenho algo para mostrar, que sabe o que é? Ela tira do bolso, vejam bem isso, tira do bolso ali, no meio da Praça Tiradentes, naquele momento em que eu falava do sobrado do Comendador, uma fotografia antiga do Comendador Franco, que está passando aqui para vocês, essa fotografia, né, onde o Comendador, inclusive, ostenta nela, né, no peito, a comenda que ele recebe do Império, a comenda da Ordem da Rosa. E, pasmem, né, ela tira do bolso uma caixa azul, né, uma caixinha pequena, contendo nada mais, nada menos do que a própria comenda da Ordem da Rosa. Vejam bem, que o seu ancestral, o Comendador Franco, recebeu do Império. A original, né, que está, portanto, no acervo da família. Eu fiquei estupefato com aquilo e, claro, os participantes também. Tiramos fotos e está aqui, ó, sendo mostrado para vocês essa comenda original que pertenceu ao Comendador Franco, né? É um tesouro inestimável essa comenda, né? E pelo valor histórico, principalmente. Claro, pela beleza da joia, mas pelo valor histórico dela, né? Mostrando
o quanto essas histórias estão vivas entre nós. Olha que maravilha. Então, aqui, além de alguns detalhamentos históricos da nossa Curitiba de antigamente, eu quero, com essa exposição toda, mostrar para vocês o quanto isso tudo está presente entre nós, né? O quanto isso é vivo, o quanto me orgulha imensamente partilhar essas histórias, até porque partilhando-as, olha, vem até mim tanta gente que confia no meu trabalho e vê isso como valioso e quer também partilhar as suas histórias, mostrando a mim, olha como essa história que o professor está contando, aliás, isso aconteceu com esse casal. Há histórias aqui que o professor conta que eu não fazia ideia que tinham acontecido e que era assim, que tinha esses detalhes todos. Portanto, o professor está contando nessa aula passeio aqui na rua a minha própria história. E digo mais, não é só a história dessa pessoa que é descendente de um personagem considerado importante na nossa história, né? Mas é a história de todos os curitibanos, né? Que faz parte da nossa memória urbana, que faz parte da nossa história curitibana de um modo geral, né? E que todos nós, de uma maneira ou outra, em um nível ou outro, temos ligação e que nos faz nos orgulharmos, né, de quem somos, o que vivemos e entendermos muito, né, da nossa própria história ao olhar isso tudo presente aqui no meio de nós hoje, né? Portanto, meus caríssimos curitibanos, que nós possamos sempre ter essas memórias vivas. E nada melhor do que fazer isso tendo a nossa própria cidade como uma sala de aula, um museu a céu aberto. Eu, educador patrimonial que sou, a utilizo para estes fins, né? Que Deus sempre me dê forças para isso e que vocês que estão aí me acompanhando por aqui, que podem estar presentes fisicamente nessas minhas aulas, que são muito mais completas, muito mais ricas, né, do que os conteúdos que eu apresento por aqui, que vocês possam também se fazer presentes nelas, né? É isso, né? Aqui no final do vídeo há sugestões de outras aulas que eu posto por aqui. Aliás, eu vou sugerir para vocês, né? Assistam o vídeo em que eu trago informações mais detalhadas sobre essa vinda do imperador a Curitiba, que no final você consegue acessar essa aula com imagens ilustradas também. Um abraço e até a próxima.